Voltamos aqui para continuar o nosso papo de toda semana, aqui no programa Fala com o Presidente, que é gravado, né? A gente avisou no primeiro bloco, reavisa agora, é gravado e se porventura restarem alguma dúvida sobre aquilo que nós estivermos falando, a gente pede que nos procurem por qualquer meio à disposição, pode ser por e-mail, telefone, Face, qualquer sistema de conversação social pode nos procurar, inclusive pessoalmente, que nós vamos aqui estar esclarecendo. Se for pessoalmente, a gente esclarece aqui pessoalmente, né? Se não for, se for por qualquer outro meio, a gente esclarece da forma que melhor aprouver. E vamos falar um pouco de negociação salarial. Infelizmente, essa administração não nos responde. Nós já rejeitamos, nessa segunda fase de negociação, nós já rejeitamos no dia 23, na Assembleia do dia 23 de agosto, nós já rejeitamos a proposta oferecida pela administração na única reunião realizada, quer dizer, eles já chegaram, não construíram nada, eles já chegaram e disseram, olha, a gente só pode dar isso aqui, vieram com o prato pronto, para ouvir ou não, né? Que a gente, em mesa, já falou, está de brincadeira com isso aí, eu já vou te adiantar que nós mesmo não aceitamos, vamos levar para a Assembleia, porque é nossa obrigação, mas nós mesmo não aceitamos, vamos defender contra, e, enfim. E foi uma única reunião. Nesta reunião já se apresentou a proposta esdrúxula, diga-se de passagem, de 20% sobre benefícios, sobre dois benefícios, cesta básica e vale-refeição. Agora vejam vocês, nós amargamos aqui 3 anos sem aumento por conta da Lei 173. Não foi bem por conta da Lei 173, né? Vamos lá, que o seu Paulo Alexandre, quando prefeito, deu golpe na categoria, empurrando com a barriga uma negociação que poderia muito bem ter sido engendrada antes, e nós tínhamos o entendimento jurídico de que, como a nossa database era anterior, achávamos que a lei não nos atingiria, lei do engano. É por isso que é importante que se faça a lei da negociação salarial dos trabalhadores, dos acordos salariais dos trabalhadores públicos, regulamentando isso definitivamente, porque se tivesse regulamentação, se nós não tivéssemos que usar a regulamentação geral, se houvesse a regulamentação, não incidiria essa lei sobre nós, porque a obrigação era em 1º de fevereiro, e como não existe isso, como não existe regulamentação dos acordos coletivos para os trabalhadores públicos, a gente amarga esse tipo de situação. Mas o seu Paulo Alexandre deu o golpe, porque a nossa database era anterior, era em fevereiro, a vigência da lei foi em maio, e chegou em maio, acabou, agora não posso dar por causa da lei. E nós ficamos aqui amargando 3 anos sem aumento. 3 anos sem aumento, e a justificativa do governo federal era o financiamento da luta contra a pandemia de Covid. Então, nós fomos e somos ainda a principal arma da administração no combate àquela pandemia e na continuidade do combate à pandemia, que não é mais pandemia, mas está aí ainda. Nós fomos e somos a principal arma do governo, e talvez tenhamos sido os únicos trabalhadores
que todo trabalhador sofreu com a pandemia, todo trabalhador teve prejuízo com a pandemia, isso não foi só coisa nossa. Mas nós, com certeza, fomos os únicos trabalhadores que, além de sofrer prejuízo, pagamos para lutar contra a pandemia. Porque diretamente, nós, ou direto ou indiretamente, nós fomos a arma das administrações públicas contra a pandemia e ficamos sem aumento para poder financiar o gasto com a pandemia. Sanado o problema, na volta, quando nós vamos discutir com o governo, encontramos o quê? Dureza, insensibilidade, coração fechado e uma proposta de pagar 50% daquilo que nos era devido. Se devia-se 20, pagou 10. Nós conseguimos na Câmara, junto com a unanimidade dos vereadores, nós conseguimos jogar para setembro o final da nossa negociação. Conseguimos jogar para setembro o final da nossa negociação. E quando a gente vem de volta para negociar com a administração, nos oferece 20% sobre cesta básica e sobre, como dito no início, sobre a cesta básica e sobre o vale-refeição. É brincadeira. É brincadeira. O principal argumento da administração para não conceder o aumento, quando nós pedimos lá em fevereiro, a correção inflacionária, lá quando nós pedimos em fevereiro, o principal argumento é que não tinha certeza de que a receita, o orçamento se concretizaria e a receita chegaria onde se previa. Esse era o principal argumento. Tanto é que a emenda aprovada na Câmara para postergar até setembro a nossa discussão dizia exatamente isso na sua justificativa. Caso haja condições, ou seja, caso a receita se concretize, se dará através de negociação direta com a categoria, se dará, então, a correção dos níveis salariais. Primeiro, não teve negociação. A prefeitura se mantém fechada, fez uma reunião, propôs aquela infâmia e se mantém fechada. Nós já procuramos a própria Câmara, a Câmara mandou ofício assinado por todos os líderes da Câmara para se concretizar aquilo que foi aprovado. Nós já procuramos o DRT, estamos esperando para que o DRT se faça a nossa mesa redonda para negociar com a Prefeitura. Nós procuramos o Ministério Público do Trabalho, infelizmente, por sermos estatutários, declinaram da representatividade. Procuramos o Ministério Público estadual para intermediar, estamos aguardando a resposta do Ministério Público. Tudo isso porque a gente quer que a administração nos explique como pode uma administração que obteve em 6 meses superávit de 500 milhões, ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que, além de o orçamento se concretizar, além de recolher impostos nos níveis previstos, passou disso 500 milhões. Há possibilidade de chegar no final do ano em 1 bilhão de superávit. Tanto é verdade isso que a previsão orçamentária para o ano que vem é de 4 bilhões e 300 milhões. Ou seja, os 3 bilhões desse ano, somados ao superávit, incrementado com a incrementação inflacionária. É brincadeira? A gente quer que a administração nos explique que, apesar desta condição superavitária, apesar de estar gastando apenas 41,8% dos 51 possíveis, ou seja, para comer essa diferença de 10%,
era preciso que a administração concedesse um aumento de 25%. Ainda assim, chegaria só a 51%. E a gente está brigando por 10%. Metade disso. A gente quer que explique para a gente quer que a administração prove para a gente, explique para a gente o porquê que, apesar desse quadro, com 500 milhões de superávit, com gastos inferiores a 42% com o pessoal, ainda assim a administração diz que não pode dar aumento para a categoria. É preciso explicar, é preciso negociar, é preciso sentar e falar, não vou dar porque eu não gosto de servidor. Eu não vou dar porque trabalhador não é minha prioridade. E aí a gente vai ter o que dizer, porque fica difícil levar para a categoria uma proposta como essa sem o menor sentido prático. E é isso que a gente está querendo. A gente quer meramente negociar, que a administração cumpra aquilo que a lei determina e o que ela diz que faz, que ela diz que se propõe a sempre estar negociando. Então, negocia, senta e diz o porquê que, apesar do superávit, apesar de gastar só 41,8% com o pessoal, ela se mantém inarredável no propósito de dar apenas 20% na cesta básica e no Vale Refeição. A gente já volta já.